Gostaria de dizer que Ana Botafogo é referência quando o assunto é dança. Ela começou a dançar profissionalmente na França, no Ballet de Marseille. Ela frequentou a Academia Goubet na Sala Pleyel, em Paris. A Academia Internacional de Dança Rosella Hightower, em Cannes, na França. E o Dance Center Covent Garden, em Londres, na Inglaterra. Ana Botafogo, desde 1981, é a primeira bailarina e diretora artística do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, já tendo se apresentado na Europa, na América do Norte, América Central e América do Sul. E o momento tão esperado, senhoras e senhores, chegou. Palestra Vida de Bailarina. Aqui no palco, a primeira bailarina, diretora artística do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, Ana Botafogo. Após a palestra, Ana Botafogo estará atendendo a todos os espectadores no hall de entrada deste teatro para fotos e autógrafos. Agora sim, senhoras e senhores. Ela é sinônimo de talento, força e delicadeza. Estou de frente hoje com uma das artistas mais delicadas do Brasil. Considerada a mais importante bailarina do país. Um ser humano que encanta a todos, seja no palco com sua arte, seja na vida real, com a sua simpatia e sua sensibilidade. A bailarina mais famosa do Brasil. Com 7 anos, ela já fazia plié e começava uma longa coleção de sapatilhas que a levaria a ser conhecida nos grandes centros do balé internacional. Está celebrando 35 anos de carreira. 30 deles como primeira bailarina do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Vamos conversar com Ana Botafogo. A técnica é um meio. Ela iguala os bailarinos, mas o que nos distingue é exatamente a emoção que nós colocamos em cada personagem. O que eu quero é emocionar o público. Agora sim, senhoras e senhores. Ana Botafogo.
Muito obrigada, obrigada pelo carinho, obrigada pela recepção. Preciso dizer que estou muito feliz de estar aqui em Criciúma. Muito obrigada pelo convite à Unesc. E foi muito bom estar aqui nesse início, não sei se no início, mas nas comemorações dos 50 anos e hoje na abertura do 19º Unesc em Dança. Claro que falar de dança para mim sempre é um prazer, é uma alegria, e começar esse evento com dança foi muito bom. Gostei de ser plateia, a gente, apesar de gostar de estar no palco, de vez em quando a gente gosta também de ser plateia para poder admirar os jovens bailarinos. E hoje estou aqui exatamente para poder incentivar os jovens bailarinos e contar um pouquinho da minha trajetória, contar como é a vida de bailarino. Sei que muitos de vocês conhecem bastante como é a vida de uma profissional, mas sei que com essa plateia tão cheia, muitos talvez tenham curiosidade, queiram saber, muitos pais queiram saber aonde estão colocando seus filhos. Então, eu vou contar algumas pinceladas e depois teremos oportunidade de conversar mais, de eu responder, inclusive, perguntas que vocês queiram saber. Então, muito obrigada mais uma vez, reitora Luciane, muito obrigada, Lenita, muito obrigada a todos que estão envolvidos nesse maravilhoso evento. E muito bom que a universidade esteja perto da cultura, esteja proporcionando esse encontro de educação, cultura, e junto com a arte da dança nesse momento. Muito obrigada. Bom, a vida da bailarina, do aluno bailarino, ele vai se repetindo, essa vida vai se repetindo até ela ser profissional. A aula de todo dia, eu vou explicar o que é uma aula de balé. Os pais sabem que as crianças vão para a aula, fazem, já falaram aí, o plié, o tendu. A gente faz isso até ser profissional. A aula da bailarina é o aquecimento, essa é a rotina. As aulas diárias, que é o aquecimento do bailarino e a preparação técnica. Portanto, é tão necessário que a gente faça exercício todos os dias. Nós somos atletas também, só que na dança a gente interpreta, a gente conta uma história. Muitas vezes tem um enredo, outras vezes pode ser um balé abstrato, a gente tem que interpretar a música, por exemplo, ou um sentimento que o coreógrafo queira, mas essas aulas são fundamentais, aonde a criança e até a bailarina profissional, até hoje, eu faço aula para o meu aquecimento e continuando manter o preparo técnico. Somos como os atletas, sabe os atletas das Olimpíadas? Os atletas fazem exercício todo santo dia para poder aparecer um dia lá nas Olimpíadas e representar o nosso país. A nossa vida é um pouquinho melhor, porque o nosso não é esporte e a nossa vida não está por 1 ou 2 minutos. O artista, ele tem que interpretar, ele tem toda essa parte física, de muito treinamento, de muitos exercícios físicos, mas ele tem que transmitir uma emoção. E muitas vezes, se esse artista... Um dia a gente pode resvalar, eu vou contar ao longo da palestra algumas histórias, a gente tem 1, 2 atos para contar toda aquela história. Às vezes um pequeno escorregão, alguma coisa que nos distraia, a arte nos permite isso, permite que a gente se recupere. E às vezes no esporte, como é ingrato, né? Eles se preparam 4 anos e chega às vezes num minuto, se algum salto, algum movimento não correu bem, eles são eliminados das Olimpíadas. Então, para mostrar também que aqui há diferença entre esporte e arte. A dança é arte. Bom, o dia a dia da bailarina, aulas, ensaios. Vou falar um pouco da bailarina profissional, mas assim acontece com as bailarinas estudantes. Vocês fazem aula, depois tem os ensaios para poder se apresentar. Todos que estiveram hoje no palco fizeram vários ensaios para estarem aqui. A vida da bailarina profissional e no Teatro Municipal, trabalhamos 6 horas por dia. Começamos todo dia com uma aula de 1h30, 1h15, 1h30,
e depois temos todo o restante do horário de ensaios. Sempre me pergunto, tem intervalo, tem almoço? Não, não tem. A gente tem um intervalo dependendo da tabela de ensaios que a gente tem no dia. Às vezes eu sou chamada, quer dizer, eu estou falando eu sou, mas agora eu sou diretora, mas quando eu estava dançando muito, que eu era chamada para todos os ensaios do dia, eu trabalhava de 10 às 4 da tarde. Tem bailarinos que às vezes são chamados para vários ensaios. Nós temos várias salas no Teatro Municipal, 2 são as verdadeiras salas do corpo de baile, mas a gente usa outras salas da nossa escola de dança para também ensaiar os bailarinos. Então, a gente ensaia, ao mesmo tempo, vários trechos dos balés. Um balé de 2, 3 atos, a gente nunca ensaia ele todo dia, ele por inteiro. A gente ensaia trechos. São pequenos, os solistas ensaiam à parte, o corpo de baile, que é o grupo, ensaia noutra sala, e um dia, um pouco antes da gente estrear, a gente junta todo mundo. A gente junta também para fazer toda a parte de mímica, de interpretação, porque nas salas de aula a gente ensaia todo dia a técnica, e técnica tem que ter repetição. A gente repete, repete. Por isso, pais, quando às vezes o professor fala, tragam seus filhos aqui para ensaiar, e aí tem uns pais que falam, mas de novo, ela tem que ensaiar, já sabe tudo. Não, balé e dança é assim, a gente tem que ensaiar muito para que pareça fácil quando a gente executa no palco. Não é fácil, mas a gente repete tanto que um dia parece fácil. E os complementos, claro, que leituras, assistir espetáculos de dança é muito importante. E hoje, meninas e meninos, vocês estão num momento muito bom por causa da internet. Então, vocês podem ver muitos bailarinos. Às vezes, há espetáculos que vocês podem ver em tempo real. Acontece no Royal Ballet de Londres, vocês podem ver no computador no mesmo momento. Então, isso é muito importante que a gente se instrua, que a gente veja outros bailarinos, e para nós mesmos, bailarinos profissionais, é muito bom que a gente veja outros bailarinos. E claro que as leituras, isso é muito importante, essa função também que a própria universidade faz, a gente tem como juntar, por exemplo, a dança, um Romeu e Julieta. A gente pode falar da música, mas pode falar do Shakespeare, pode falar do coreógrafo, e vamos saber as características da Julieta, desse Romeu. Então, é muito importante a leitura e saber o que a gente faz em cada momento. Bom, o começo, eu gosto sempre de dizer que eu não nasci primeira bailarina. Então, eu já fui pequena e eu era assim. E aqui eu comecei a aprender balé. Eu tinha uma iniciação musical, era numa bandinha, e aí começaram as aulas de balé nesse mesmo local. Vocês veem que aqui eu já aprendi a balé, que eu estou na 5ª posição, já meio metidinha. E depois eu tive as primeiras noções perto de casa, não me imaginava ser bailarina, e depois eu fui para a Academia Ledeyuk, aqui um pouco para mostrar a disciplina, o uniforme. Eu fazia parte de um corpo de baile infantil e da minha academia. Ali eu era a 3ª, aqui, deixa eu ver novamente, aqui eu sou a 4ª. Eu comecei muito tarde a usar sapatilha de ponta. Vou falar um pouco para as meninas, porque eu sei que o sonho de todas é colocar sapatilha de ponta, mas a gente deve colocar quando a gente está forte muscularmente. Claro que o professor vai indicar isso quando a criança já pode subir na ponta. Eu, como saí, primeiro era uma brincadeira de criança, e eu entrei só com quase 11 anos para essa academia, eu só coloquei ponta pela primeira vez quando eu tinha 12 anos. E sei que muitas meninas hoje, já com 10, 11 anos, já dançam bem na ponta, mas é porque começaram mais tarde e estão com a sua musculatura forte o suficiente. E eu, na época, eu estava começando e entrei para essa academia, e esse foi o meu primeiro balé que eu dancei na ponta. Bom, a formação de um bailarino, então, é muito importante o bailarino, o estudante bailarino,
ter esse treinamento, é assim que a gente vai fortalecer a musculatura, e é muito bom também que faça balé clássico, que façam outros estilos de dança, jazz, contemporâneo, porque faz com que esse corpo trabalhe bastante. Eu comecei com balé clássico, mas tive a oportunidade de dançar, de aprender outros estilos. Claro que não era o meu estilo, mas fez parte da minha formação. O treinamento, então, a dedicação é importante para quem quer ser profissional, o treinamento é fundamental, essa repetição é fundamental. Bom, eu acho que aqui, além dos bailarininhas que dançaram muitos outros são bailarinos aqui. Quem? Deixa eu ver aqui, se levantem a mão. Quem faz balé? Bastante gente, muito bom. E então sabe muito bem do que eu estou falando, já vivenciaram isso, eu acho que isso também é muito bom. A formação intelectual foi, como eu falei, é muito importante que a gente saiba quem é o coreógrafo, porque isso tem a história da dança, a história da música, que isso complementa quando a gente vai fazer a interpretação do balé. Eu falo muito da repetição, mas o descanso é fundamental. A gente precisa descansar uma vez por semana. Para bailarino profissional é suficiente. 2 dias é demais, mas um dia é muito bom que a gente relaxe a musculatura, a mente, mas porque a gente precisa desse físico sempre em treinamento. E claro que sempre me perguntam sobre a alimentação, depois eu posso falar até mais se alguém me perguntar mais tarde, mas a alimentação é fundamental que o atleta bailarino esteja bem nutrido. Essa história que tem gente que não quer comer, bailarina não come nada, vive de água, não, maçã, alface e chá. Não, isso é lenda, porque bailarina tem que comer bem. Claro que não pode comer comidas não saudáveis, mas ela precisa estar bem nutrida para ela ter energia para gastar nos ensaios. Eu que sempre fui uma bailarina muito enérgica, muito cheio de vigor, dançava uns balés de muita energia, Dom Quixote, Lago dos Cisnes, que era muito forte também, eu sempre precisei estar bem alimentada. Nunca fui dessa bailarina que tem gente que fala assim, adoro entrar em cena com fome, Não, eu não. Nada de com fome, porque eu preciso ter energia para gastar, para correr, para saltar. Então, assim, a alimentação é importante na vida de um atleta. Por isso, tem que ser uma boa alimentação. Bom, a minha vida profissional começou na França. Quase que por acaso, eu fui estudar. Eu tive a oportunidade, eu tinha um tio que morava, um tio diplomata, e eu fui estudar. A minha desculpa era que eu ia estudar francês por 3, 4 meses, mas claro que eu queria me aperfeiçoar no balé. E aí eu fui para Paris, e quando eu estava 2 meses lá, apareceu um teste, né, para uma companhia que chama audição. Eu vou falar algumas vezes essas palavras, só para vocês se familiarizarem. Então, apareceu uma audição para um balé de um coreógrafo muito importante, que era o Roland Petit. Roland Petit. É o balé do Roland Petit, e a minha professora disse, Ana, você devia testar, você vê quem são os jovens que estão fazendo nesse momento, que estão tentando. Você não vai entrar mesmo, mas vai fazer o teste, para você conhecer como é um teste. Eu vou falar para algumas pessoas que vão entender melhor, não as jovenzinhas. Eu estou falando de uma época que a gente não tinha internet, então eu não conhecia a companhia, eu não podia ver como era a companhia, eu só sabia que era uma companhia muito importante, era a 2ª companhia da França, tinha a Ópera de Paris e tinha o balé do Roland Petit, e eu fui lá fazer aula. Então, só para resumir, foi uma aula com 80 pessoas, esses testes, vou contar para vocês, é assim, eles vão eliminando. Eles chegam na barra, você faz o plié, o tendu, eles eliminam os tantos, porque eles precisam ficar lá com a nata da nata. Olha, foram eliminando muito na barra, nós éramos muitos, nós estávamos assim, um atrás do outro, era uma sala, a sala era boa, mas a barra era pouco. E chegamos para o centro já, eu acho que umas 40 pessoas no centro, era um teste só para meninas nesse dia, nesse momento. E
E eu fui ficando, e foram eliminando, e de repente eu estava assim na frente, o Roland Petit me trocou com uma menina lá de trás. Eu falei, caramba, eu acho que eu vou dançar nessa, né? E fui para lá, mas, gente, eu não perdi a pose. Aí eu comecei a fazer tudo o que eu sabia e vamos lá, vamos em frente. E aí foi eliminando e eu fui chegando para frente novamente. Gente, sobraram 3, eu era uma delas, e só eu fui contratada. E por quê? A gente precisa entender isso, tá vendo? Eu estou vendo que aqui uma menina vibrou. É isso mesmo. Por quê? Primeiro, eu não esmoreci. Claro que eu ainda era uma jovem bailarina, tinha muito que aprender, mas eu fui ficando e depois eu soube, o próprio Roland Petit me falou, até o porquê dele ter me trocado de lugar. Eles precisavam de uma bailarina mais alta. E eu era um pouquinho mais baixa do que ele estava imaginando. E por isso ele me trocou com uma menina mais alta. Enfim, resumindo, ele acabou ficando, ele disse assim, há um mês atrás, eu contratei uma menina mais ou menos da sua altura. Eu acho que vocês vão combinar, e eu também vou te contratar. Então, gente, claro que tem muito do nosso querer, do nosso empenho, do trabalho, mas, às vezes, uma pitadinha de sorte, ou estar no momento certo, também conta, né? Então, esse daqui foi... Eu entrei para o Roland Petit, bom, e nem sabia que o Roland Petit era em Marseille, chamava Ballet de Marseille, para vocês verem como a internet faz falta. E aí, quando eu terminou a audição, ele falou, dê os seus dados para o pessoal que está lá em Marseille. Eu, oi? Em Marseille? Aí, quando eu fui saber, aí foi uma loucura na minha família, eu tinha 18 anos, meus pais no Brasil, eu com meu tio. Aí vou falar também, só para os que entendem disso, não tinha DDI, gente. Tinha que chamar telefonista para falar com os meus pais, levava horas a gente ligar. Eu sei que metade dessa plateia não sabe do que eu estou falando, mas era assim, a gente tinha que passar pela telefonista para eu poder falar com meus pais no Brasil. Enfim, aí deu tudo certo, minha mãe foi para lá, e na primeira semana de companhia eu disse, é essa a vida que eu quero para mim. E desde então, e lá se vão 40 anos, estou comemorando meus 40 anos de carreira, desde que eu fui para o balé do Roland Petit, e assim eu era, quando eu entrei, logo que eu entrei, e aí, claro, tive várias oportunidades. Eu era uma menina de corpo de baile, eu não era solista, mas tive algumas oportunidades de fazer pequenos solos, e aqui era o Roland Petit, eu participei do balé, as meninas dançaram Copélia, um dos balés que eu dancei com o Roland Petit foi Copélia, e foi uma criação que foi muito interessante, eu vou mostrar aqui umas fotos. Aqui, eu era essa daqui menorzinha, aqui eu já estou, apesar de eu ser corpo de baile, nós estreamos em Paris, eu fazia corpo de baile e eu era substituta das solistas. Ai, peraí, que eu passei errado. Dá para voltar? Dá. E eu era substituta das solistas que dançavam na ponta, era tudo que eu queria, né? E, mais uma vez, a sorte a meu favor, a gente estreou em Paris, eu como corpo de baile, e no primeiro dia, uma das solistas estava machucada, e eu entrei para fazer as amigas de Copélia, e nunca mais saí das amigas de Copélia, e dancei a temporada toda, que foi uma grande experiência para uma jovem bailarina. Bom, em Marseille, esse daqui é um pequeno filme, mas que depois eu passo. Em Marseille, eu tive, bom, primeiro a companhia dançava muito, e tive assim, algumas oportunidades. Meu primeiro balé, dizer para vocês que foi 15 dias depois que eu estava lá, e eu disse, essa é a vida que eu quero para mim. O Roland Petit gostou do que ele viu, né, porque eu estava em teste em todo esse primeiro mês, e foi uma experiência maravilhosa. E eu tive algumas oportunidades dançando, assim, sempre alguém que se machucava. Uma vez ele brigou com uma solista e tinha um lugar vago, e eu fiz de tudo para poder ganhar esse lugar, aprendi a coreografia. Isso para dizer para os jovens que vocês têm que se empenhar, têm que aprender, vocês têm que estar sempre prontos para poder dançar, para estar bem e saber o que estão fazendo em cena. Bom, eu fiquei na França,
eu fiquei na Europa 2 anos e meio. Depois do Roland Petit, eu tive uma oportunidade de ir para a Inglaterra, e vou contar isso rapidamente, eu não tenho nenhuma foto aqui, porque eu não consegui trabalhar na Inglaterra. Eu tive um convite para uma companhia que chamava International Ballet, na Inglaterra, que estava se formando, era uma companhia muito clássica, e eu queria um grande clássico, porque o Roland Petit, a gente fazia as coreografias do Roland Petit. Falei, eu quero um grande clássico, e fui para a Inglaterra. Cheguei lá, não consegui o visto de trabalho, porque eu era brasileira. Para mostrar que a minha carreira toda, e isso ao longo vai aparecendo, eu não tive só sims e não foi só alegrias. Em alguns momentos a gente ficava triste, como logo no iniciozinho da minha carreira, né, 2 anos de carreira, e eu não consegui o trabalho. Depois tentei entrar numa outra companhia inglesa, não me deixaram nem fazer a audição, porque eu era brasileira, e era um momento que eles diziam, nós não poderemos te dar o visto de trabalho. Mas, na época, fiquei muito triste e muito brigada com esses ingleses que não me deixavam dançar em lugar nenhum. Mas, depois eu vou contar que as coisas voltaram ao normal. Anos depois, eu fui convidada pelo Royal Ballet de Londres, no Teatro do Sadler's Wells, e pude, então, chegar com visto, com nome no cartaz, com todas as pompas e circunstâncias, e aí eu fiz as pazes um pouquinho com os ingleses. Bom, aí tem várias outras histórias engraçadas para contar. Mas aí voltei para o Brasil, e o meu sonho era entrar para o Teatro Municipal do Rio, que estava fechado mais uma vez para obras e o corpo de baile parado. Fui, então, para o Teatro Guaíra, onde eu fiz meus primeiros espetáculos, o Balé Gisele, por exemplo, e tive uma... foi excelente, porque foi um primeiro passo para eu entrar para o Teatro Municipal do Rio. O Teatro Municipal tem uma grande tradição, e quando eu entrei, já tinham grandes nomes e estrelas e bailarinos muito famosos dentro do Teatro Municipal. Então, estar no Teatro Guaíra foi um primeiro passo para me dar confiança, e me levaram para o Teatro Guaíra, me deu a oportunidade de eu fazer meu primeiro papel no Balé Gisele. E foi maravilhoso. Mais uma vez, fui passar um teste. Aliás, bailarino passa teste até quando você é uma primeira bailarina. Porque chega um coreógrafo novo, é um teste, chega um diretor novo, é um teste, um bailarino novo, é um teste. Bom, eu passei no teste lá no Teatro Guaíra, e no Teatro Guaíra, olha como é a fatalidade. Lá eles precisavam de uma bailarina pequena, porque o bailarino que ia dançar Gisele era baixinho. Então, eu tinha que, além de passar na parte técnica, eu tinha que passar na parte da altura. Porque quando a gente sobe na ponta, a gente cresce uns 15 centímetros, 15 a 20 centímetros, que é o tamanho do nosso pé que a gente está na ponta. Por isso que muitas vezes as pessoas falam, nossa, sempre achei que você era enorme, e quando me veem de perto, veem que eu sou mais baixinha. Porque a gente sempre, as pessoas estão habituadas a me ver na ponta, no palco. Aí eu fui de Curitiba, eu fui para a Associação de Balé do Rio de Janeiro, onde eu dancei, o primeiro balé foi o Com Amor. Eu tive a oportunidade, esse era um grande estrela da época, que era o Fernando Burrones, que me abriu muitas portas internacionais também. E lá eu tive a oportunidade de criar alguns balés, como Cinderela, como aqui Cinderela. Esse era um balé, aqui eu vi a necessidade da gente fazer a popularização da dança clássica. Então, eu participei desse balé Cinderela, que era primeiro com música pop, que era a música da Donna Summer. Toda a trilha sonora era da Donna Summer. Eu dançava na ponta, eu dançava que era uma parte de jazz, tinha sapateado, tinha um grupo de jazz que eram os narradores da história. Então, aí eu vi como era importante a gente popularizar a dança, e eu venho fazendo isso ao longo de toda a minha carreira. Aqui, Nosso Tempo, com Fernando Burrones, até que eu cheguei no Teatro Municipal do Rio. Aqui é um pouco mais a história que vocês conhecem, e o meu primeiro balé, novamente aqui as meninas que dançaram Copélia, meu primeiro balé como primeira bailarina
foi o Balé Copélia. E que eu tive a oportunidade de chegar finalmente, começar o início do meu sonho. Hoje eu estou, aquele vídeo já está um pouco defasado, hoje eu estou no Teatro Municipal há 37 anos, e 37 anos sempre à frente dos grandes balés, sobretudo dos grandes clássicos, eu fiz outros balés também, mas e só estou diretora por pouco tempo, só há 3 anos, e eu divido a direção do balé hoje com a grande primeira bailarina, que também fez carreira lá no Rio, que é a Cecília Kersh, que certamente todos vocês conhecem. Bom, aqui no Balé Copélia, eu aqui tenho um trechinho, vou botar um trechinho. Quem põe o vídeo para mim? É você? Vou botar um trechinho só da bonequinha, porque eu acho que hoje, já que as meninas todas dançaram Copélia, elas vão reconhecer. Até o vídeo não é tão bom, mas a gente pode botar um trecho. É a bonequinha do segundo ato do... Essa Copélia era meio engraçada. Esse era um grande bailarino chamado Denis Gray. Tá bom, obrigada. Pode parar. Esse daí é o Balé Copélia, e que ele acha que está dando a vida para a bonequinha, ter toda uma história. Quem dança a Copélia conhece essa historinha. É só um trechinho, olha, ele acha que está dando a vida agora. Eu vou passar aqui para a gente ainda ver outras coisas. Aqui, então, vou mostrar para vocês um pouco do que é a bailarina clássica e tantos papéis clássicos. Claro que aqui eu não pude botar todos os balés que eu dancei na vida. Uma vez me perguntaram, são todos esses que você dançou na vida? Não, foram muitos. Aqui só os grandes clássicos que talvez vocês conheçam mais. O balé Gisele. Aqui um videozinho de Gisele, que foi feito, foi depois dessa Gisele que eu tive o meu convite para dançar no Royal Ballet de Londres. Tive uma experiência fantástica com eles, porque eles têm a tradição da dança, e eu pude fazer uma turnê com eles lá na Inglaterra, e aprendi como as coisas funcionam muito bem. Como 6 meses antes eu sabia a hora que eu ensaiava, o dia, a sala. Era impressionante a organização. Hoje que eu dirijo, eu sei como é difícil a gente organizar as salas, os ensaios, fazer uma tabela. E eles, com 6 meses, eles me mandaram. Vai. No Teatro Municipal do Rio.
Esse era o primeiro ato. Essa é a camponesinha, é com música de Adam. Isso a gente estava dançando com orquestra, eu vou falar sobre isso. É muito importante a música ao vivo também. E lá no Teatro Municipal a gente dança os grandes clássicos sempre com orquestra. E é muito bonito. Essa aqui já é o segundo ato, quando a Gisele morre, e ela vai sempre dançar para que o seu amado seja salvo. Só falar a importância também do partner, ele que nos carrega, o bailarino é que nos faz leve, e no balé clássico tem muita levantada. Esse é o Fernando Burrones, novamente. E ele que nos coloca na ponta do pé, por isso que eu digo que a gente não pode nunca brigar com o nosso partner. Os bailarinos são muito importantes na vida da bailarina. Ele que deixa, olha, a gente na pontinha do pé. Esse foi o Balé Gisele. Eu lembrei agora para contar para vocês, a gente vai aprendendo ao longo da nossa carreira muitas histórias. A primeira Gisele que eu dancei lá no Guaíra, lá atrás, imagino o que me aconteceu num dos espetáculos. O bailarino, não sei se temos bailarinos aqui, ele segura a cintura da bailarina, né? E levanta ela. E, claro, quando segura a cintura, ele aperta assim, um pouco a cintura para poder levantar a bailarina. Eu estava num determinado momento, a gente aprende para o resto da vida, né? Porque tem detalhes que a gente
que faz parte do palco, da magia do palco e dos segredos, nesse caso, dos bailarinos. Ele apertar o meu bailarino lá, imagina, eu fazendo o papel principal, ele apertou assim a minha cintura para me levantar, quando me botou no chão, a minha saia caiu, gente. A saia de tule, a sorte que eu tinha, o corpete com aquela sainha azul na frente, aqui até era amarelinha, mas no Guaíra era azulzinha, ele apertou por quê? O colchete era... Em balé, a gente não pode ter colchete. Sabe o que é o colchete? Não sei se aqui chama colchete, faz assim um ganchinho, né? Se você tem os dois ganchinhos do mesmo lado, na hora que aperta a cintura, o ganchinho fez assim, soltou e, obviamente, caiu. Eu tive que sair da saia e botar a saia lá na coxia para voltar. Óbvio que aprendi. Com balé, a gente precisa ter colchete de um lado e colchete do outro. Porque se apertar, ele faz resistência e nada abre, nada cai. Isso já foi uma coisa. Agora eu lembrei dessa Gisele. E Gisele tem florzinha, bem me quer, mal me quer, tudo isso. Quantas vezes eu ia tirar o bem me quer, mal me quer e a florzinha não saía? Aprendi que a gente tinha que ir lá cortar, porque a pétala não saía. A gente tem que fazer balé, é muita imaginação, mas tem algumas coisas que tem que acontecer. Então, tem que ser o papelzinho, tinha que ser... Eu preparava tudo. Então, sempre eu aprendi isso lá atrás, quando eu ainda era muito jovem, que tudo que eu tivesse que mexer de palco, eu tinha que primeiro preparar, tinha que ter certeza que estava no lugar certo, porque sempre tem o contra-regra. Mas, às vezes, tanto material de contra-regragem que, às vezes, pode estar no lugar errado, então é melhor que a gente sempre olhe, florzinha do cabelo, tudo que a gente tem que usar. Bom, Don Quixote, um salto de Don Quixote, La Sylphide, La Fille Malgardée com Graham Bart, aqui La Fille, Floresta Amazônica com Francisco Timbó, falando alguns nomes que vocês devem já ter conhecido, aqui com Paulo Rodrigues, na Bela Adormecida, Lago dos Cisnes, Cisne Branco, com Paulo Rodrigues, aqui com Paulo também, aqui Cisne Negro, que vocês devem ter ouvido muito falar por causa do filme. Olha, esse balé é um dos balés mais difíceis da minha carreira, o Lago dos Cisnes e o La Sylphide, por causa de fôlego e de técnica. Eu me preparei muito para o meu primeiro lago, foi muito difícil. Não era tão difícil o Cisne Negro para mim, porque eu sempre fui uma bailarina de muita energia, muita técnica, mas o Cisne Branco, que era mais lânguido, que era muito mais de costas e braços, eu tive que trabalhar muito, muito, muito. Eram muitas dores. Isso também faz parte da vida da bailarina, dores musculares, porque a gente tem que treinar muito. Aqui, La Bayadère, Esmeralda, Romeu e Julieta, que nós fizemos aqui com o André Valadão, Sagração da Primavera, o balé Onegin. Esse balé, sempre me perguntam em quem eu me inspirei. Eu gosto muito de falar, claro que houve várias bailarinas importantes que eu vi quando eu era adolescente, quando eu comecei a dançar, mas uma que eu gosto muito de falar e queria até que vocês aprendessem sobre ela, porque às vezes vocês podem não saber, mas vão depois lá no Google procurar, que foi a grande bailarina Márcia Aidé. Ela foi sempre uma referência para mim, é uma brasileira que fez carreira na Alemanha e criou grandes papéis. Em um determinado momento, quando eu estava começando a dançar, ela era o grande nome no mundo. Ela e o marido dela fizeram uma parceria maravilhosa. Então, vale a pena vocês saberem quem ela é. E ela criou vários balés e que muitos desses balés, eu admirava tanto ela, eu sempre quis dançar os balés que ela criava. Ela criou um Romeu e Julieta lindo, criou a Megera Domada, que vocês já devem ter ouvido falar também, e que eu tive a oportunidade de dançar no Teatro Municipal, e ela criou a personagem Tatiana desse balé Onegin. E vou contar muito rapidamente para vocês verem um pouquinho. Esse foi o balé, eu dancei algumas vezes já, uma bailarina mais madura e mais experiente.
E eu escolhi esse balé para ser a minha grande despedida dos grandes clássicos do Teatro Municipal. Depois disso, eu ainda dancei um pouco, mas aí eram pas de deux, balés criados para mim, mas dos grandes clássicos, esse foi. Eu vou mostrar um trechinho para vocês. E só para contar que eu dancei muitos seres etéreos, seres que voavam, seres alados, cisnes, e eu queria, então, nessa despedida, dançar talvez uma personagem que fosse mais carne e osso, e eu escolhi essa Tatiana, que é uma história, também vão procurar lá quem é, o poeta russo Pushkin. E ele escreveu toda uma história, um poema lindo, e que conta essa história que era sobre um amor impossível. Vocês vão ver um trechinho. A Tatiana era primeiro uma jovem que se apaixona pelo Onegin, se diz apaixonada e manda um bilhetinho, porque não tínhamos o WhatsApp ainda. Ela manda um bilhetinho e o Onegin, que era mais velho, não dá a mínima, esnoba ela, e no aniversário dela ele vai, ela quer falar com ele, quer dançar com ele, né, como se fosse o baile de 15 anos, né? E ele esnoba, não olha quase para ela, e quando ela pergunta se ele recebeu o bilhetinho dela, ele tira do bolso e rasga e não dá menor. Ela fica absolutamente arrasada, e muitas coisas acontecem nessa história, que eu não vou contar agora, até que aí ele sai da cidade, muitos anos se passam, a Tatiana está casada, e o Onegin volta para a cidade, e por acaso vai numa festa na casa da Tatiana. E, de repente, quer saber quem é essa mulher, interessante, etc. Né? Ela já mais velha e tal. E aí ele descobre que a Tatiana era aquela menina que ele deu uma boa esnobada, só que ele fica apaixonado, quer encontrar com ela, mas ela, uma mulher casada, diz que não. Então era um amor meio impossível, claro que ela fica mexida, até que um dia ele fala, eu vou aí te ver quando seu marido sair para trabalhar. O marido era parente do Onegin, ele disse, eu vou aí vê-la. E ela fica muito mexida, e ele acaba entrando, e ela quer dançar com ele, quer se entregar, mas no final eu não vou contar, porque eu não contei nem para minha família no dia, porque é uma história muito interessante, que o público torce às vezes pelo marido, torce pelo Onegin, mas era um amor impossível. Então vamos ver se ela ficou com o Onegin ou se ela ficou mesmo com o marido. Eu vou passar aqui um trecho do filme. Então é um trechinho bem curtinho. Aqui é um sonho. Ela ainda é antes do aniversário dela, ela sonha que vai encontrá-lo, que vai dançar com ele. Isso é como se fosse... Esse aqui é com Tiago Soares, que é um brasileiro, primeiro bailarino do Royal Ballet de Londres. A música é linda, é de Tchaikovsky também. O segundo ato, quando ela está com o marido, esse baile é lindo, tá vendo? O corpo de baile todo ali, tem uma dança linda. Aí mostrando só que já é um outro momento de vida, ela é estabelecida, e o Onegin está aqui sentadinho, ó. É quando daqui a pouco ele vai levantar, ó. Ele começa a ver, tá vendo? O marido é um militar. Começa a perceber isso já é o terceiro ato, quando ele vai e ela meio que quer se entregar a esse amor
que tinha sido um amor proibido. Ela lembra da carta e pergunta: por como você me escreve? Eu sou uma mulher casada, não posso receber uma carta assim de amor. E ela faz exatamente o que ele fez com ela, rasga a carta e manda ele embora, mas vai se arrepender. E ela manda o grande amor da vida dela embora, arrasada. Mas era uma comoção no teatro, porque o teatro ficava, as pessoas nem levantavam, tinha gente que chorava, porque tinha torcida. Uns torciam para o marido, outros torciam para esse grande amor. E foi bem interessante. Bom, é fundamental a gente ter um controle emocional, sobretudo porque a gente trabalha em equipe. A vida, o dia a dia, numa companhia, é um dia a dia de trabalho, de muito suor, de muito empenho físico, e essa parte emocional, claro, a gente lida com egos de muitos artistas, e esse controle emocional é fundamental, porque, sobretudo, os professores ensaiadores exigem muito desses artistas, nunca estão satisfeitos, sempre precisa mais, precisa melhorar. E, claro, é um trabalho em equipe, e desde criança. Quando a gente diz que é um trabalho em equipe nas escolas, porque a criança um dia está na frente, um dia está atrás, o professor tem que saber incentivar a todos, e é sempre assim, a criança tem que saber ceder, porque a vida toda a gente vai ter esse trabalho de equipe na sala de aula e na vida. O trabalho de equipe, lidar com o egocentrismo é fundamental, porque na dança a gente lida com o espelho, sempre querendo melhorar. E claro que a emulação é uma carreira de desafios e uma carreira de competição, sim. Mas eu diria que o melhor é a emulação. É muito bom que a gente tenha bailarinos que façam o mesmo papel, como, por exemplo, no Teatro Municipal, nós sempre fomos 5, 6 primeiras bailarinas. Elas faziam o mesmo papel que eu, então eu sempre tinha a oportunidade de vê-las dançando, e se elas faziam um movimento bonito, eu também queria fazer tão bem, ou melhor, claro. Eu tentava. Podia até não chegar lá, mas a tentativa já era uma maneira da gente progredir. E claro que é uma carreira de ultrapassar limites sempre. Aqui eu fiz uma brincadeirinha, só mostrar, isso aqui chama um Grand GT. Então, quando eu era jovem, esse aqui era um Grand GT, não era 180 graus, e eu persisti tanto que tem vários Grand GTs a 180 graus, depois de muito treinamento. Então, isso é uma brincadeira que eu fiz aqui. Bom, eu tive vários convites internacionais, e aqui eu coloquei alguns, como Gisele em Havana, em Cuba. Eu fui algumas vezes ao Festival Internacional lá, e além de dançar os grandes clássicos, eu sempre levava alguma música brasileira, dançava algum balé com músicas brasileiras, e eles adoravam. Isso era uma maneira de eu levar um pouco da nossa arte, da nossa cultura, junto com o meu balé clássico. Aqui foi a Gisele em Londres, que finalmente eu fui dançar em Londres, depois que eles me negaram o visto, que eu fiquei muito triste. Anos depois eu fui a Londres dançar, e foi realmente
Foi um alívio muito grande de poder ser bem recebida por esses ingleses. Aqui em Roma, Copélia, mais uma vez, em Nova York, com a música Sabiá, e a popularização, que sempre foi o meu desejo, é que o balé estivesse perto de todos. Então, eu estive também no Carnaval do Rio, pode ser que alguns de vocês tenham visto, uma primeira vez, muitos anos atrás, e agora, há uns 8 anos atrás, quando foi uma homenagem ao Teatro Municipal, e tinham um carro alegórico que representava o Lago dos Cisnes. Então, eu estou de cisne branco junto com o Francisco Timbó, que era o primeiro bailarino. Aqui foi a primeira vez que eu saí, até que, finalmente, eu tive um encontro com um dançarino, Carlinhos de Jesus, que vocês conhecem, que é um dançarino popular, e a gente fez, então, uma união da bailarina clássica com o dançarino popular, e que funcionou. A gente primeiro achamos que íamos fazer 3, 4 espetáculos, e passamos 10 anos viajando com o espetáculo que nós temos ainda, com músicas brasileiras, isso era uma parte deles. Aqui podemos botar um videozinho. Eu ia um pouco na praia dele, até que ele me ensinou um samba de gafieira, que foi difícil no início aprender, porque, ó, dança de salão, eles têm muita coisa de improviso, e bailarina clássica não improvisa nada. E não restava mais nada de felicidade. Vinguei-me das cordas da lira de um trovador, condenando teu amor. Nós fizemos uma parceria, ele é uma pessoa encantadora e a gente tem uma parceria muito grande também. Além dos meus bailarinos clássicos, tem o Carlinhos como partner agora. Isso era um chorinho brasileiro, que no começo do chorinho era bem passos de balé clássico, mas todo feito no tênis. Esse foi o coreógrafo Herol Nobre que fez a coreografia. Isso era uma brincadeirinha. Para mostrar que a gente pode ir em todas as praias dentro da dança. Bom, e aqui... Bom, em mostrar, eu tenho 2 livros, eu já dei autógrafos aí em alguns dos livros, desses livros que eu já vi. Um deles estava esgotado, que era esse aqui, e agora a gente fez um relançamento agora em Joinville, com uma nova capa, que eu ainda nem tenho aqui, mas esse aqui eu contava, foi quando eu fiz 10 anos de teatro municipal, eu contava os 11 grandes balés que eu tinha feito, e aqui é um pouquinho da minha história. Quando eu fiz 25 anos de teatro municipal, a gente lançou um pouco da minha história pessoal e profissional, que é tudo meio mesclado a minha vida. Aqui é uma exposição que viaja pelo Brasil, exatamente para incentivar os jovens bailarinos. Quando eu posso ir, eu vou. Quando não posso, eu mando só a exposição, contando um pouco da minha história. E vocês devem saber que eu também participei de uma novela. Não sei se tem muita gente pequenininha aqui, talvez não tenha visto. A novela já tem uns 8, 9 anos, talvez. E que eu falava de dança. Eu tinha havia um centro cultural, eu era de uma família com muitos filhos, e muita coisa acontecia nessa novela, e eu pude falar durante 10 meses sobre balé, e dava as aulas de balé. Aqui tem um trechinho do filme, olha, esse daqui está até na novela agora, ele era o meu filho na novela, esse daqui era o meu marido, e eu dava aula de balé, e tinha uma menina, só para ilustrar, que a mãe adorava, a mãe queria que ela fizesse balé e a menina detestava. Isso, gente, não funciona. Só se a criança quiser fazer balé é que isso funciona. Não adianta a mãe ou o pai quererem, porque não funcionava e a menina não ia nas aulas, era sempre um problema. E o Manuel Carlos queria que, no final da novela, a menina fosse para o Teatro Municipal e dançasse um grand pas de deux nos palcos do Teatro Municipal, mesmo que tivesse dublê. Aí lá eu disse, olha, isso não é possível, não pode, uma menina que odeia balé, que falta as aulas, não pode, de repente, virar uma grande bailarina. E isso ele até acatou,
porque muitas coisas a gente tinha que deixar acontecer um pouco nessa novela, como a mãe que entrava dentro da sala de aula para falar, porque a gente precisava gravar e a mãe precisava estar perto, porque isso também não existe nas escolas de dança. Mães não entram dentro da sala de estudo da criança. Aqui foi a outra novela que foi Viver a Vida, aí eu já dancei como Ana Botafogo. E, claro, eu tive vários espetáculos criados para mim, e nessa última fase, depois que eu dancei os meus grandes clássicos, eu dancei muito esses espetáculos e essas coreografias criadas para mim. Eu fui fazendo uma mudança no tempo e participando desses momentos. Aqui, Ana Botafogo em Concert, Suíte Floral. Aqui é um Romeu e Julieta, que eu não sei se a gente tem tempo de botar, acho que eu vou passar. Espera aí, eu não sei se esse daqui, deixa eu ver aqui. Bom, a gente precisa, para falar da vida de bailarina, a gente não pode nunca esquecer o respeito e também sobre a emoção. O respeito é respeito com os colegas, respeito com o público. A vida da bailarina, voltar a dizer que a gente trabalha muito com a emoção. A gente precisa emocionar o público, a gente precisa contar uma história. Então, essa parte é muito importante. A gente não pode esquecer que não é só técnica, só fazer mais uma pirueta, levantar a perna. Não. A arte está aqui para que a gente possa emocionar. Isso é fundamental. Então, a gente não pode esquecer. E agora, antes de terminar, eu sei que a gente vai agora para um talk show, eu vou deixar uma última, aqui é uma pergunta que os jornalistas às vezes nos deixam em cada sinuca, porque às vezes a gente não sabe nem responder direito. Mas eu vou deixar uma última pergunta, porque eu acho que tem que haver um pouco com todos nós, um pouco com a vida do artista, mas também um pouco com todos nós. Não vou ainda me despedir de vocês, porque a gente vai fazer aqui um talk show, já. Aqui ela vai subir, está aqui. Mas vou deixar essa última pergunta, por favor. Ana Botafogo, a última pergunta dessa nossa entrevista. O que é felicidade para você? Eu acho que é quando as pessoas que você quer bem estão ao seu lado e também estão felizes. Isso é estar feliz. É eu poder ter esse relacionamento. Eu tenho uma família maravilhosa que sempre esteve ao meu lado, tenho meus pais até hoje, então sempre esteve ao meu lado a minha carreira toda, nos momentos difíceis, momentos alegres. Então, felicidade eu acho que é ter família, é ter amigos e que eles estejam em comunhão com o meu bem-estar, vamos assim dizer. Eu acho que isso é felicidade. Ana Botafogo, você é uma mulher feliz. Sou uma mulher feliz. E eu feliz de estar aqui ao seu lado. Isso aqui era um final de espetáculo no próprio Teatro Municipal. Esse é o nosso teatro, cheio. E eu acho que antes também da gente começar, a gente podia ter um pouquinho de luz na plateia, né, já que a gente não vai ver mais nada aqui no telão. Isso, para poder ver um pouco da plateia, para poder falar com vocês, assim, de pertinho. E contar, assim, eu vou contar aqui só uma curiosidade. Não sei se depois vocês vão me perguntar sobre isso, ainda não sei muito bem quais são as perguntas, né? Jornalista, a gente fica sempre querendo entender o que elas querem saber. Mas contar que, assim, muitas coisas acontecem, para a magia acontecer aqui, muitas coisas acontecem que a gente precisa, o show tem que continuar, aconteça o que acontecer. E aconteceram já vários casos engraçados. O primeiro, certamente pode ser que vocês me perguntem, se eu já caí alguma vez no palco. Então, sim, teve um primeiro tombo, eu demorei muito a cair na minha carreira, até me gabava um pouco, que eu nunca tinha resvalado, caído, mas somos humanos, isso pode acontecer com qualquer um. E uma vez, num Dom Quixote, o chão estava escorregadinho, me avisaram, eu coloquei breu. Quem não sabe o que é breu, é um pó que a gente passa na sapatilha para não escorregar ou na madeira ou no linóleo. Mas entrei confiante, eu disse, não, fiquem tranquilos, porque eu já passei breu, já me preparei, raspei a minha sapatilha de ponta para ficar mais áspera, né, para ter adesão. Gente, eu tinha que entrar
quem conhece Don Quixote sabe, eu entrava num Gran GT voando assim, toda de vermelho, e dizia, tipo, cheguei, saía correndo e começava a minha variação. Nesse dia, preparada, tinha o corpo de baile assim, eu pisei no palco para fazer cheguei, deslizei, gente. Em vez do cheguei aqui, cheguei lá embaixo, no meio das pessoas, no meio dos bailarinos, mas imagina, só eu de vermelho, não tinha como não ver. Levantei correndo, obviamente que o público bateu palma, levantei correndo e o corpo de baile me dando, vamos, levanta e vai. E a vergonha? E a vergonha de ter levado mais um tombaço no primeiro segundo de balé, e eu tinha 3 atos para dançar. E, graças a Deus, levantei e dancei, e demorava um tempo para sair de cena desse primeiro momento, até que depois fui lá tratar da perna, porque eu tinha resvalado. A sorte foi que eu não torci o pé, e eu pude dançar o espetáculo todo, né? Fiquei bem dolorida depois. Então, coisas que acontecem no próprio Don Quixote. Uma vez eu levei dançando até com Fernando Burrones. A gente fazia uns movimentos bruscos, né, mais espanholados, e ele, num dos momentos, ele me deu, eu acho que foi uma cotovelada ou uma mãozada no nariz. Sabe aquela coisa que dói e que você começa a lacrimejar? Então, eu em cena com ele aqui, eu aqui, ele bateu no meu nariz e arrancou o meu cílio. Um lado do cílio ficou dependurado. E eu, morrendo de dor, sem poder botar a mão no nariz, com medo até de sangrar, né? Porque ele me deu uma batida muito forte, e lacrimejando, era um momento super alegre, o olho aqui lacrimejando por causa da batida, e tive que dançar ainda ali mais uns 4, 5 minutinhos, até que eu consegui sair, colar o cílio de novo, e continuar. Ali não teve grandes consequências, mas no momento, e isso acontece, da gente bater, sei lá, bater no bailarino, nossa, dar cotovelada no bailarino, ai, coitados dos bailarinos, não sei se tem bailarino clássico aí, a gente rodar pirueta com o braço em cima, ai, quanta cotovelada a gente dá. Para isso, a gente precisa ensaiar muito, porque não deve acontecer isso no palco, mas já bate no bailarino, se o bailarino está muito perto. O bailarino sofre também, mas a bailarina também. Compensação, muita levantada. Por exemplo, eu já caí muito. Em Megera Domada, eu digo que é o balé que eu mais caí na vida nos ensaios. Tinha muita levantada, muito difícil para o bailarino, ele tinha que manipular a bailarina de uma mão para outra em cima. Nossa, eu levei tanto tombo durante os ensaios. Ainda bem que a gente teve 2 meses de ensaio. O primeiro mês a gente só caía. Toda roxa, quer dizer, caía, mas não caía no chão. Eles sempre pegavam a gente, quando via que ia cair, pegava a gente de alguma maneira, mas ficava toda doída. Mas a gente ensaia muito, para depois, graças a Deus, nunca cair mais em cena, e essa Megera Domada nunca caiu em cena. Vamos aqui, alguém vai apresentar a todos. E aí a gente vai conversar, porque eu ainda tenho essas historinhas que certamente, não sei se vocês vão me perguntar mais algumas historinhas. Tô chegando. Boa noite a todos. A Pete e Renata. Assim como Dória, a gente está muito feliz em estar ao seu lado aqui em Criciúma. Seja muito bem-vinda, como ele muito relatou. Obrigada, foi bem recebida aqui, Ana Botafogo? Super bem recebida ontem. Ontem eu fui ali para um encontrinho rapidinho, fui maravilhosamente bem recebida, uma recepção maravilhosa, e estou adorando. Pena que está sendo tão rápido. Eu queria ficar os 3 dias do Unesc em Dança, viu, Lenita? Da próxima vez eu venho para assistir os 3 Lenita? dias. Tem que trazer de novo a Ana Botafogo. Ela é tão fofinha, né? Eu sou da época do DDI, da novela também, da Ana, e quando a gente era pequenininha, a gente tinha, geralmente nas casas das nossas avós, umas caixinhas de joia, eu não sei se ainda existe hoje em dia, onde a gente ligava, né, abria a caixinha e tinha uma bailarina que ficava rodando. E aí todo mundo ficava em silêncio, vendo aquela bailarina rodar, era tudo muito mágico, que eu acho que esse é o grande diferencial do balé. Mas eu não vou te colocar em saia justa, eu sou jornalista, já entrevistei ela para a rádio, é verdade, deu tudo é certo, verdade. foi um sucesso, a galera interagiu, enfim. Mas os nossos convidados fizeram várias perguntas para a Ana aqui. Então, Muito vou selecionar bom. algumas. A maioria perguntou como começou a carreira da Ana.
Isso eu já contei, né? Ela já Lá contou, já foi uma pequenininha. aula aqui da vida da bailarina, mas, na verdade, vamos começar com os nossos convidados. Vocês Meu podem corpo de perguntar baile aqui também. do palco vai ajudar a iniciar as nossas perguntas, pode ser? A vontade é ficar aqui a noite inteira, né, Ana? Mas não Pois temos todo é. o tempo do mundo. Então, Pois é. vamos fazer algumas perguntas. Da No próxima final, vez Ana... a gente começa bem cedinho, né, Lenita? Lá de tardinha, para a gente passar a noite toda conversando. Sempre tem história, gente. Quem que vai começar perguntando aqui? Walter, é contigo? O que tu acha? Boa noite a todos os presentes. Estou vendo que todos eles têm um fã-clube maravilhoso aqui, né? Estou gostando. Bom, agradeço o convite por estar aqui com vocês esta noite e participar do Nesc Dança. Uma pergunta que eu gostaria de fazer, mas que você respondesse para os alunos, aos pais e a quem faz dança e aos responsáveis de quem traz esses alunos à dança. A nossa realidade aqui na nossa cidade e na região não é profissionalizar a dança, embora alguns alunos, muito pouco, acabam se profissionalizando. É um de 100, 200, se isso acontecer. Eu gostaria que você falasse um pouco desse aluno que não vai se profissionalizar. O que contribui a dança para a criança, para o adolescente, até para o idoso, na transformação do ser humano? Não, acho ótima essa pergunta, porque é muito pertinente, porque é isso, nem todos que estudam balé vão se tornar bailarinos profissionais. Isso mesmo no Rio de Janeiro, a gente tem muitos alunos que estudam, mas nem todo mundo, nem todas as escolas, nem todas as turmas, mesmo que se formem, eles não vão se tornar bailarinos profissionais. Mas a dança traz, a disciplina da dança, a preparação do aluno bailarino, que é a disciplina, que é o foco, que é isso que eu falei, a emulação, os desafios do dia a dia, esse treinamento do pequeno bailarino, isso pode servir, e isso eu tenho relatos de várias pessoas, pode servir para qualquer outra profissão. O ensino do balé e o que o professor exige, realmente, às vezes é muito duro, é muito restrito, eles exigem muito do aluno bailarino, mas isso é para um bem maior. É exatamente essa disciplina que ele vai poder levar para o resto da sua vida, para outras profissões, ou também, uma coisa que é muito importante, a gente não vive, e eu falei ali do trabalho em equipe, mas não concluí. A gente não vive um espetáculo de balé, não depende só do bailarino. Não adianta botar uma bailarina maravilhosa aqui dançando, se eu não tiver o professor, o ensaiador, o pianista, o moço que abre a cortina, o que ilumina, o que vai dar a magia do palco? É esse trabalho em equipe. Então, quem estuda balé, quem aprende, um dia pode vir a ser professor, coreógrafo, iluminador para dança, figurinista. Há uma gama enorme de profissões que saem desse aprendizado da dança. Porque, claro, quem aprendeu dança, quem sabe os truques, por exemplo, de um figurino, é quem vai poder ser uma figurinista de dança ou especializada em dança, e esse aprendizado vai ter sido bom para ela também. Então, o aprendizado da dança leva para o foco, a perseverança, a vontade de crescer ou de se superar, que é uma característica da dança ou do bailarino. Eu acho que isso a gente pode levar para qualquer profissão. E nunca esquecendo que, para a magia acontecer aqui, é um trabalho em equipe sempre. Bem. Renatinha, sua pergunta? Então, boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença, de poder estar aqui, né, hoje, com a Ana.
E a minha pergunta, na verdade, não é uma pergunta, é assim, nós somos professores de projetos sociais, né, como o Walter falou, que aqui é muito difícil, principalmente na área do balé clássico, a gente conseguir um balé de qualidade, digamos assim, né? A gente vive numa busca. E a gente ouviu assim tantas histórias lindas que tu contou, né, de Royal Ballet. Eu gostaria de saber se tu tem quais vivências tu teve, né, nessa parte assim de projetos sociais ou, né, e que tu deixasse uma mensagem para a gente que está aqui e que está buscando, né, e que luta muito para não desistir e para fazer com que o balé cresça aqui na nossa região. Bom, vou falar e vou complementar ainda um pedaço que eu não falei da minha resposta, que é falar também do balé adulto. O balé adulto é muito importante, porque hoje em dia nós temos muita procura do balé adulto, que é ou aqueles jovens que fizeram balé quando eram adolescentes e pararam, ou porque foram ter outras profissões, ou ali, elas estão todas... estou vendo, muito bom. E assim, gente que parou, não sei se é o caso de vocês, que estudaram quando eram jovens, depois pararam para terem outras profissões, para casar, ter filhos, etc. e tal, e resolveram voltar, que isso é muito bom. Ou aqueles adultos que só agora estão tendo a oportunidade de dançar, de aprender balé, e não é só o balé, não é só a dança para serem profissionais, porque um adulto não será profissional, mas é para a forma física, para estar se exercitando, tendo um exercício físico, mas também através da música, porque, claro, a gente pode ir para a academia e malhar, que é muito chato, para quem é da dança, a gente acha muito chato malhar sem essa coisa lúdica da dança. Mas a dança propicia isso, não só encontros, exercício, a música que traz um encantamento e traz um prazer maior. Então, essa parte do balé adulto, não desistam. A gente tem um movimento de balé adulto maravilhoso e que também pode vir dançar no palco. A gente pode fazer coreografias especiais. A gente não pode querer de um balé adulto que sejam como aquelas pequenas que a vida toda dançaram balé. E quero dizer que hoje eu vi muitos talentos aqui no palco. Fiquei muito feliz de ver, vocês falam que é tão difícil, mas hoje eu vi muitas jovens talentosas que podem, sim, vir a ser profissionais da dança. Quem sabe? Claro que precisa se dedicar e talvez precisem sair aqui da cidade em algum momento para estarem mais próximos das companhias de balé. Agora, sobre o projeto social, bom, eu sempre tive uma carreira muito intensa e sempre dançando e viajando muito, então eu sempre estive dedicada muito à minha performance, ao meu preparo físico. Como eu falei que a aula era importante, eu sempre, por isso talvez eu tenha tido uma carreira tão longa, porque eu nunca deixei de fazer aula, de treinar, e os momentos que eu tinha livres, eu também era para investir em mim. Então, eram aulas particulares, aulas de fortalecimento, e isso foi ao longo da carreira toda. Então, eu participei diariamente de um projeto social. O projeto social que eu sou uma madrinha e estive sempre muito perto foi o Dançando para Não Dançar, que é no Rio de Janeiro, que eu vi crescer. Começou com 50 crianças e eu, no início, dançava com eles todo ano. E a maior felicidade foi quando, 8, 9 anos depois, a gente pôde ter uma menina do projeto já dançando como bailarina mais adiantada, né, do projeto, e mostrando que era possível, que o projeto dava certo. Hoje em dia o projeto tem mais de 20 anos, tem mais de 1000 alunos, um projeto que foi muito bem sucedido no Rio de Janeiro. Hoje eles têm uma sede, ganharam um prédio e ganharam patrocínios também. É um projeto sensacional, que além da dança, envolve todas as famílias, porque as famílias também são envolvidas com uma série de eventos e de ações,
E muitos dos pais e das mães trabalham em prol, hoje em dia, dos espetáculos. Ou fazem os figurinos, ou fazem os cenários, ou levam as crianças. Então, é um projeto muito bem sucedido e é um projeto que eu mais estive perto. Mas a minha missão, junto a eles, era, sobretudo, dar visibilidade ao projeto. Então, para eu poder levar a imprensa, para que a imprensa pudesse conhecer o trabalho deles, e com isso eles, graças a Deus, foram crescendo. Mas é um trabalho da professora Tereza Aguilar, e que eu reverencio muito e aplaudo, porque ela foi realmente uma pioneira, e ela, a princípio, era ela que ia nas comunidades do Rio. Começaram primeiro com 4 comunidades, depois passaram 10, 12, e hoje em dia eu acho que tem umas 15 comunidades que são beneficiadas através desse projeto. Mas eu acho de extrema importância, porque lá também é onde a gente vai encontrar talentos. Nós temos, hoje em dia, quero até citar uma das bailarinas saídas desse projeto. Hoje em dia, ela é primeira bailarina no Balé do Harlem, que é um balé nos Estados Unidos, em Nova York, e ela é a primeira bailarina desse balé, e ela deve agora, até em novembro, vir aqui ao Brasil, e é uma menina que saiu desse projeto, que dançou, quando eu estive lá no primeiro, ela tinha 8 anos de idade. Nunca devemos deixar de sonhar, né, Ana? Não, também. não. Nunca podemos deixar de sonhar, mas o trabalho e o empenho é muito importante. Vivi Candioto, sua vez. Boa noite a todos. Eu ia fazer a pergunta do balé adulto, então eu vou agora reformular minha pergunta. Eu gostaria de perguntar para ti, Ana, é um prazer muito grande, né, te ter aqui. E quando eu soube que nós tínhamos condição de poder te trazer, realmente a gente fez muita força. Trazer você da arte para dentro do ambiente educacional e fazer essa aproximação da dança, da arte com a educação. Então, eu gostaria de perguntar para ti, porque hoje a gente percebe que a dança está inserida no meio da vida das pessoas e que nós estamos envelhecendo. E que os bailarinos, há um tempo atrás, a gente parava de dançar e começava a dar aula. E abandonava completamente a carreira de bailarina, o estar no palco, né? Então, eu pergunto para ti, qual a contribuição que nós, professores, temos como artistas, como bailarinos, como se fosse um exemplo, continuar dançando do jeito que a gente pode dançar, com o corpo que nós temos, um corpo mais maduro, né? O que isso poderia contribuir na dança? Bom, a minha visão é o seguinte: a gente precisa, aí vai caber aos coreógrafos, a saber tirar o melhor que cada corpo, cada bailarino pode. Como eu disse, uma menina que esteja sendo preparada para ser uma bailarina profissional, claro que não pode ser a mesma coisa que uma moça adulta, mesmo que seja adulta, com físico adequado, mas com 30 anos, que não fez exercício nunca, não pode ser exatamente a mesma coisa. Eu acho que é muito importante que os professores, aqueles que foram bailarinos, ou que pararam, ou que talvez nunca pararam, continuem podendo se apresentar, porque, primeiro, é um prazer estar no palco. Eu acho que os coreógrafos têm que saber tirar o melhor, e aí a gente vai mostrar o que é o início de da bailarininha, como vai crescendo. E assim foi muito comigo na minha carreira também. Balé é vigor, é forma física. Claro que eu fiquei em forma física super, porque eu nunca deixei de fazer aulas e ensaios, por isso eu tive uma carreira tão longa. Claro que a vida leva a gente para isso também. Muitas vezes eu achava que eu ia parar quando eu tivesse tantos anos de idade, mas muitas coisas acontecem na vida da gente que não é exatamente como a gente prevê. E por isso talvez eu tenha tido essa carreira
tão longa. Mas eu também, aos poucos, fui mudando um pouco as coreografias. Chegou um determinado momento que eu queria fazer sempre bem, para eu estar em cena, mas aí era diferente, porque eu era uma bailarina profissional, uma primeira bailarina, eu não poderia estar mal em cena. Mas mudei um pouco, sim, as coreografias que eu fazia. E por que eu escolhi Onegin para ser já meu último balé? Porque poderia ser uma bailarina mais madura. Eu deixei de fazer as Giseles, Copélias, que eram menininhas de 15, 16 anos, para fazer para interpretar uma personagem um pouco mais madura. Na dança a gente pode fazer isso também. E pode ir chegando o que você sabe fazer de melhor. E na minha carreira foi assim, eu fui me adaptando e tendo coreógrafos que fizeram outras coreografias para mim, se bem que o Onegin era muito puxado, porque era um balé em 3 atos, e eu já fiz isso já agora, né, na minha carreira. E digo para vocês também que até hoje eu faço aula de balé todos os dias. Como hoje eu dirijo a companhia, eu não deixo de fazer aula com os bailarinos da companhia. Então, eu me mantenho em forma assim, hoje já ensaio muito menos. E claro que os momentos mais tristes de nossas vidas, inclusive da minha agora, é quando a gente se machuca, quando fica impossibilitado de fazer exercício. E isso acontece, às vezes, na vida da bailarina. E eu tenho que agradecer muito ao Papai do Céu, porque eu nunca tive nada muito sério. A vida toda, claro, entorses e distensões e excessos de trabalho, contraturas, isso, claro, faz parte de quem trabalha com o corpo. Mas eu nunca tive nada muito sério e penso que foi assim porque eu nunca deixei de fazer exercício. Eu acho que isso foi talvez tenha sido o segredo de eu nunca ter me machucado muito. Vamos para as perguntas dos fãs da plateia? Os fãs do palco fizeram as deles, Isso. agora a gente vai fazer dos fãs da plateia. Olha só. Já pensou em desistir da dança em algum momento da sua carreira? Não, nunca pensei em desistir, mas achei que em alguns momentos a dança tinha desistido de mim, que eram esses momentos que eu tive machucada. Eu tive poucas lesões seríssimas, mas tive, já agora mais para o final da minha carreira, tive uma ruptura de ligamento, que isso me fez ficar parada há muito tempo, mas o grande companheiro da bailarina são os grandes, né, são os fisioterapeutas, porque a gente precisa recuperar. A fisioterapia pode ser preventiva, para nos ajudar a não ter lesões, mas muitas vezes a gente precisa, porque quando a gente está desacreditado, acha que nunca mais vou dançar, o meu pé nunca mais vai ficar bom. A gente tem que ter paciência e mais uma vez, perseverança, porque a gente vai com uns exercíciozinhos bobinhos no começo, mas é isso que vai nos fortalecer e vai nos fazer voltar a dançar. E assim foi. E eu tive a única coisa séria, eu vou até contar isso, outro dia eu precisei dar uma força para uma menina que eu tinha encontrado em Concórdia. Eu fui também dar uma palestra em Concórdia, e uma das mocinhas que estavam lá, 2 dias depois da minha palestra, ou 3, teve um acidente horrível, e por acaso tinha uma foto dela comigo, e alguém me ligou para dizer, ela está no hospital, teve um acidente, enfim. E eu tive a oportunidade de falar com ela para dizer que não desanimasse, coitada, imagina, no hospital, ainda se recuperando. Mas eu lembrei que eu tive um acidente no iniciozinho da minha carreira, quando eu morava lá em Curitiba. Eu tive um acidente de carro e tive primeiro só um corte aqui perto do joelho. E, imagina, no início eu achava que eu ia botar um band-aid e que eu ia dançar 2 dias depois, mas foi muito mais sério do que eu pensava. E eu tive que recuperar eu não precisei fazer enxerto, mas foi um corte muito grande. Mas eu fiquei muito tempo parada porque eu descobri uma fratura de vértebra. E eu fiquei 5 meses com colar cervical. E ali eu achava que eu já tinha dançado muito. Imagina, eu dizia, se eu não dançar mais na vida, não tem importância. Eu já dancei muito, porque eu tinha dançado na Europa ali 2 anos. E era nada, né? Depois disso, eu dancei mais 37 ou 38 anos. Então, você imagina como a cabeça, a gente tenta se recuperar. Então, é muito importante
Claro que eu consegui me recuperar totalmente. Eu levei meses para conseguir fazer um retiré, porque por causa desse corte eu só chegava ali, e só com muita fisioterapia e paciência, e claro que depois 38 anos se passaram e eu pude dançar muito, mas isso é muito importante, que a gente esteja sempre positivo. Eu acho que a positividade na vida também é bom, não só no balé, mas na vida ajuda a gente muito. As acadêmicas da 4ª fase de artes visuais, licenciatura, estão por aí? Não, já Bom, elas mandaram uma pergunta aqui interessante também. A Ana tem algo que você faz sempre antes de entrar no palco? Algum ritual? O ritual, bom, primeiro eu faço aula, né? Tem que me aquecer muito, a aula é fundamental. Mas assim, antes de entrar no palco, engraçado, eu sempre faço, eu procuro sempre um chão de madeira, né? Que não tenha linóleo. Eu bato 3 vezes e faço o nome do pai, porque antes eu já me concentrei, às vezes eu rezo um pouco, porque eu acho que faz parte da gente estar um pouquinho conosco mesmo e concentrada na personagem que você vai fazer. E sempre, gente, dá um friozinho na barriga. Você pode ter 1 ano, 2 anos, 10 anos de carreira, 30 anos de carreira, o friozinho na barriga dá, porque somos humanos, não sabemos o que vai acontecer nesse palco aqui maravilhoso, então sempre o friozinho na barriga tem. E tem que ter, né, Ana? Pior é o dia que ele parar de ter, né? Aí eu acho que vai ser terrível. Eu não quero chegar nesse dia. Nem eu. Boa noite, o meu nome é Raquel Simão Flor. Faço parte do Núcleo de Dança Walter Save. Tua turma está de parabéns, né, Walter? Animadíssimos, adorei. A pergunta dela é a seguinte, Ana. A dança clássica é só para ricos? Porque tudo na dança clássica é caro. Uma aula, um colã, tudo é muito caro. Como fazer para que a dança clássica chegue a camadas mais pobres da sociedade? Eu acho... Raquel? É Raquel? Raquel, eu acho que realmente tem muita coisa cara mesmo, mas eu acho que a dança já chegou muito próximo às classes mais pobres, e o que a gente precisa fazer é que todas as escolas de dança, as academias, sempre têm ou projetos sociais, tem ajudas, tem... Quando a pessoa tem talento e quer, eu acho que as pessoas precisam buscar esse lugar ao sol. Então, mas infelizmente as coisas são mesmo caras, a sapatilha de ponta é cara, e a gente precisa, com a ajuda de outros, a gente consegue, a gente vai conseguindo as coisas. Mas eu acho que, hoje em dia, a arte já chegou perto das camadas pobres e a gente tem visto muitos talentos surgirem desses lugares, dessas comunidades, e para isso a gente precisa dar a oportunidade, precisa dar a chance, mas aqueles que querem muito também precisam pedir ajuda, que sempre tem uma alma que ajude. A internet ajudou a popularizar o balé, Ana? Muito. Eu acho que a internet ajudou a popularizar o balé, ajudou a gente conhecer o que se passa no mundo, ajudou até mesmo na criatividade, porque a gente conhece, pode ver mais coisas. A internet, vamos conversar, que é tudo muito bom. A gente assistia. Quando que eu podia imaginar que eu, da minha casinha, ou daqui, a gente pode ver um espetáculo que acontece na Ópera de Paris. Eu já falei com amigos em Nova York, eles entrando, compram um ingresso super caro para o Metropolitan, e a gente aqui no cinema, que às vezes passa no cinema, você vai no cinema, compra o seu lugarzinho no cinema e você assiste tudo que eles estão assistindo ali em tempo real. Isso já existe, que é muito bom. Tem mais pergunta aqui. Qual o seu maior sonho já realizado? Eu acho que o meu maior sonho já realizado foi ser primeira bailarina, foi ter me tornado primeira bailarina do Teatro Municipal, que isso a minha vida, eu digo antes e depois de Teatro Municipal, e claro que muitas portas se abriram, mas ter sido primeira bailarina, isso é uma coisa que eu gosto de dizer para vocês, jovens, não foi o final do caminho, muito pelo contrário, era um sonho realizado ali, mas eu acho que foi um início de uma longa trajetória, que na realidade foi, mas no dia a dia, para provar que eu poderia ser essa primeira bailarina. Então, na realidade, não foi um fim de um sonho, foi talvez o começo
desse longo sonho que eu ainda continuo. Agora, mesmo que eu não dance tanto, eu ainda faço algumas aparições, mas eu estou num outro momento usando a minha dança para estimular vocês, para contar os segredos da dança, e num outro momento. Agora, eu que nunca pude ensinar, dar aulas, porque eu tinha que me dedicar à minha carreira e ao meu preparo, agora é esse momento. E sempre, às vezes me pediam, eu ia dançar em algum lugar, dá para você dar aula, fazer não sei o quê. Às vezes eu não dava, eu dizia, eu não posso, eu preciso do meu fôlego, eu preciso estar concentrada no espetáculo, porque eu sabia que ia chegar um dia que eu teria todo esse tempo para agora preparar os jovens bailarinos, e ser diretora agora do Balé do Teatro Municipal tem sido um aprendizado diário, e poder também descobrir, porque a gente está renovando, quando a gente pode, de tempo em tempo, a gente renova o nosso corpo de baile com jovens bailarinos, jovens talentos que vão surgindo, e tem sido maravilhoso, um aprendizado estar do outro lado agora da vida de bailarina. Quadros como a Dança dos Famosos, do Domingão do Faustão, ajudam a fomentar a dança, ou é muito superficial ainda? Não, eu acho que, nossa, o quadro do Faustão ajuda muito, todo mundo fala de dança, a gente fala, claro que fala dos ritmos, não fala muito do balé, mas ele leva muitos bailarinos para serem jurados também, e falar de dança na televisão, a gente alcança milhões. Então, eu acho que fomenta, que dá vontade no público de dançar. Eu acho que as pessoas procuram mais depois de um quadro de Dança dos Famosos, e até ver que é possível, porque, gente, nem eu sei como eles conseguem, às vezes, dançar tão bem em uma semana de ensaios, né? 4, 5 ensaios. Eu sei que a coreografia é pequena, mas, às vezes... Porque, às vezes, tem alguns que já fizeram dança, que já têm uma noção, mas tem gente que não sabe nada. E é impressionante que eles conseguem. Então, eu acho que a gente vê os adultos aí como é possível dançar. E a gente tem que descobrir a dança que cabe a cada um de nós. A gente não pode passar a vida inteira sonhando com aquela dança que não lhe cabe. Então, a gente precisa também, os adolescentes têm que ir se encontrando nesse tipo de dança. Já encontrou alguma dança que não lhe coube, Ana Botafogo, que não conseguiu de jeito algum, disse, essa não é minha praia? Olha só, é claro que muita coisa não é minha praia, mas eu sempre entrei nessas praias, claro, fazendo de uma maneira estilizada. Mas dizer que não era nunca minha praia, não, eu sempre me meti um pouquinho aqui, um pouquinho no jazz, um pouquinho no... Olha, eu não sei sapatear, isso é uma coisa que eu adoraria aprender. Isso é uma coisa que eu não posso ousar, porque eu não sei sapatear mesmo. Isso, quem sabe, ainda sobra um tempinho para eu aprender a sapatear. Adoro, porque eu sou encantada com musicais. Então, uma coisa que eu teria adorado fazer era dançar em musicais. Eu adoro, mas não sei cantar, né? Então, tá difícil. Porque eu queria poder... Porque o musical, eu acho que é um prazer, né? De dança e de canto. Então, eu adoraria... poder fazer musicais, por exemplo. E foi fácil fazer o papel de atriz? Não, foi bastante difícil, gente, porque assim, o bailarino, vocês vão entender, a gente faz tudo grande, a gente mostra e fala eu, você, vamos ali, tudo são gestos grandes, porque a gente está num palco grande. Na televisão, tudo é pequeno, tudo que você faz aparece, tudo que você respira, aparece, tudo. Aqui no palco, às vezes com a música alta, você pode falar meio assim, que as pessoas não sabem, você pode respirar alto, que o público não vê, mas na televisão, tudo aparece. E eu, no início, foi um grande aprendizado, porque tinha, filmava de longe, de meio plano e de close. Então, se eu fazia um movimento assim, ou, por exemplo, quando eu dava a minha aula de balé, aí, quando chegava no close, eu queria fazer o mesmo movimento. Obviamente que eu saía da tela o tempo inteiro, até eu entender que o close é meio fake, né? Porque você tem que fazer uma outra coisa que não é exatamente o que você fez anteriormente. Mas todos ajudaram muito, mas foi um grande aprendizado. Sobretudo, gente, paciência. Eu fico impressionada. Primeiro, que eles esperavam muito, né? Se espera muito nas gravações. E as gravações, isso eu tiro o chapéu. Não é feita numa ordem, assim, por exemplo, eu faço um balé,
eu começo a historinha, tem começo, meio e fim. Lá não, as cenas, às vezes eles gravam o final da cena, que digamos, desesperado, gritando, depois eles fazem a cena que está entrando, ainda alegrinho. Eles fazem tudo em ordens diferentes, porque às vezes tem que gravar tudo que é estúdio, grava aqui, tudo que é externa, grava no outro dia. Então, para ter uma coerência, eu não sei como a gente olha e parece que é coerente, né? Às vezes eles gravam uma cena, né, em vários dias diferentes. Olha, é o maior respeito, porque não é mole, não. Para fechar, tem a pergunta da Brenda Carvalho, ela que é bacharel em Direito da Unesc. Te admiramos muito, um caloroso abraço de Criciúma e do Sul Catarinense, disse a Brenda. E qual foi o maior desafio da sua vida e da sua carreira? Nossa, o maior desafio? Eu tenho desafios todo santo dia. Desafios, o maior? Deixa eu pensar. O maior desafio da minha carreira... Olha, eu acho que a vida da bailarina, a gente tem grandes desafios, porque a gente tem muitos desafios técnicos e desafios de interpretação. Eu acho que um desafio, foi a primeira vez que eu tive um convite internacional, que eu cheguei lá, eu era a desconhecida, junto com um grande, o meu primeiro convite internacional foi com o Fernando Burrones, ao lado de um grande estrela. Então, é assim, quem é essa que está vindo com esse tão famoso bailarino? Eu fiz o Balé Copélia, foi até em Caracas, e eu acho que isso foi um grande desafio. E depois, quando você começa já a ser conhecida, você já entra com uma outra... Agora, grandes desafios. Grandes desafios, eu acho que são momentos que você está muito triste, ou desanimada, ou cansada, e você tem que ir para a cena e fazer como se nada tivesse acontecido com você. Isso é uma verdade. Eles falam de ator, mas para bailarino é a mesma coisa, e para bailarino eu acho que ainda é pior, porque a gente precisa estar dominando esse corpo. E quando você está desanimada, ou porque está triste, ou porque perdeu alguém da família, e que o espetáculo tem que acontecer, e você tem que fazer talvez um papel mais alegre, isso é difícil. Isso são desafios que eu acho que é desafios para quem está no palco. Pode ser um ator, pode ser até um cantor mesmo, que tenha que passar essa alegria para o público, quando nem sempre a gente está nesse momento. Isso eu acho que são desafios bem difíceis, e a gente tem que passar, e a gente tem que passar esse momento bom para a plateia. Porque a plateia também vem, o público vem, porque ele quer arte, ele quer ver, ele quer se encantar com alguma coisa, ou quer pelo menos ser instigado por algo que ele vê no palco. Para isso o público vê e vem, e ele quer ver uma coisa que ele não está podendo fazer. E na realidade é sempre bom quando ele sai, ele pensa ou ele sai com prazer. A fruição da arte, eu acho que é muito importante. Foi um prazer passar essa noite contigo. Eu garanto que não só meu, de todos nós, né? Porque além de todo o talento, a Ana, ela tem uma oratória gostosa, né? Ela se comunica de uma maneira muito prazerosa. É gostoso ouvir quem sabe falar dessa maneira. Uma salva de palmas, todo mundo de pé para a Ana Botafogo. Muito obrigada. E obrigada a vocês que ficaram aqui até tão tarde. Eu sei que foi um dia longo, mas muitíssimo obrigada por vocês estarem aqui. E se Deus quiser, eu aprendi o caminho e vou voltar, viu, Pete? Leve todo o carinho de Criciúma, o nosso nome, né? A gente acompanhou a Unesc preparando esse evento com tanto carinho para te receber e receber todo mundo na nossa região, viu? Muito obrigada a todos vocês. Beijo para a Vivi, para o Walter, para a Renatinha. Muito obrigada. Agora é com ele vai continuar a nossa noite aqui. Claro, ó. Tem flores para a nossa flor maior de hoje. Gente, muitíssimo obrigada. Obrigada, Leni. Obrigado, Ana Botafogo. Ela estará à disposição lá na frente para fotos e autógrafos. Uma corporal sinfonia, espaço para uma vida melhor. A dança é um gesto.
corpos no palco, emoção. A dança é ator, é um gesto, a força, a magia, a expressão. O brilho, o aplauso nos olhos, os corpos no palco, emoção. Vem, vem prestigiar nossa arte. Sim, todo mundo faz parte desse momento maior. Vem, vem compartilhar a alegria. Uma corporal sinfonia, espaço para uma vida melhor. A dança é ator, é um gesto, a força, a magia, a expressão. O brilho, o aplauso nos olhos, os corpos no palco, emoção.